Uma caixa de vinhos antiga que é conhecida como o objeto mais amaldiçoado do mundo. Você sabe do que estou falando? Conhece essa história? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Andréa Nascimento, esse é o canal Momento Mistério e hoje vamos falar sobre a caixa Dybbuk. Tudo começou em setembro de 2001, quando Kevin Menes, proprietário de uma pequena loja de venda de móveis restaurados, em busca de produtos para vender, parou em uma venda de garagem em Portland, Oregon, e comprou um lote com alguns móveis e entre eles estava uma caixa de vinhos. Os itens que estavam sendo vendidos pertenciam a uma senhora que havia falecido aos 103 anos de idade. A neta da senhora contou que ela havia nascido na Polônia, onde viveu até ser mandada a um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ela sobreviveu ao campo de concentração, escapando com outros prisioneiros, e conseguiu chegar até a Espanha, onde viveu até o final da guerra. Quando ela emigrou para os Estados Unidos, ela trouxe apenas um baú, uma caixa de costura e a pequena caixa de vinhos. Quando Menes estava indo embora com os objetos, a neta da senhora disse: "Vejo que você ficou com a caixa Dybbuk." Ele perguntou o que era, e ela disse que enquanto crescia, sua avó sempre mantinha a caixa de vinhos no seu quarto de costura, sempre estava fechada e guardada em um lugar fora do alcance. Quando ela perguntou para a avó o que tinha dentro, ela disse que era um Dybbuk e que a caixa nunca deveria ser aberta. A neta disse que a avó havia pedido para que a caixa fosse enterrada com ela, mas como isso era contrário às regras de um enterro ortodoxo judeu, isso não foi possível. O Sr. Menes percebeu que a moça tinha uma grande ligação sentimental com a caixa, tentou devolver, dizendo que era melhor ela ficar com ela, mas a moça ficou furiosa e disse: "Você a comprou, agora leve." Ela começou a chorar, pediu para que ele saísse e se afastou. Menes pegou tudo e levou para sua loja. Ele levou a caixa e deixou em sua oficina no porão de sua loja. Ele tinha a intenção de restaurá-la e dar de presente de aniversário para sua mãe. Ao abri-la para examiná-la, viu que tinha alguns objetos dentro. Uma moeda americana de 1 centavo de 1928, uma moeda americana de 1 centavo de 1925, um castiçal de ferro fundido com pernas de polvo, um copo de vinho de ouro, uma estátua de granito com letras hebraicas gravadas em dourado, escrito Shalom, uma pequena mecha de cabelo loiro amarrada com uma fita, uma pequena mecha de cabelo castanho preso com uma fita. Ao ver tudo aquilo, ele decidiu não mexer mais, mas apenas limpar, e então ele percebeu que havia uma inscrição em hebraico esculpida na parte de trás da caixa, mas ele não sabia seu significado. Depois foi dito que os escritos seriam Shema, uma oração considerada uma das mais importantes do judaísmo. Ele deixou a caixa no porão da loja. Alguns dias depois, saiu para resolver algumas coisas e sua funcionária, Jane Huberton, ficou cuidando de tudo. Aproximadamente 30 minutos depois de ter saído, ele recebeu uma ligação de Jane. Ela estava completamente histérica e gritando que alguém estava no porão, quebrando tudo e xingando. Além disso, o invasor havia trancado os portões e a saída de emergência, ela não conseguia sair. Menes falou para Jane ligar para a polícia e repentinamente a bateria do seu celular acabou. Ele voltou para a loja a toda velocidade e quando chegou encontrou o portão trancado. Quando entrou, encontrou Jane no chão, no canto do escritório, chorando histericamente. Ele desceu as escadas em direção ao porão e sentiu um forte cheiro de urina de gato. As luzes não ligavam. Ao investigar, ele percebeu que todas as lâmpadas do porão estavam quebradas e não foi encontrado ninguém no local. Ele voltou para falar com Jane, mas ela já não estava mais lá. Na verdade, depois de 2 anos trabalhando com Menes, ela ficou tão apavorada que nunca mais voltou e não quis mais falar nada sobre o assunto. Até aquele momento, Menes não relacionou o que havia acontecido com a caixa. Então, algum tempo depois, em 31 de outubro de 2001, a mãe de Kevin, Aida, foi até a loja para que eles fossem almoçar para comemorar seu aniversário. Antes de saírem, Menes deu a caixa para ela e saiu para fazer uma ligação. Menos de 5 minutos depois, um funcionário foi chamá-lo dizendo que havia algo de errado com sua mãe. Quando ele voltou, encontrou sua mãe sentada em uma cadeira ao lado da caixa, paralisada. Seu rosto não expressava nenhuma reação, porém lágrimas escorriam de seus olhos. Ela sofreu uma paralisia parcial e não conseguia falar. Então, ela foi levada para o hospital. Foi constatado que ela havia tido um derrame. No dia seguinte, ao visitá-la e perguntar como ela estava, como ela não falava para se comunicar, ela respondeu apontando as letras. E ela apontou 100 presente.
Menes então disse que tinha dado sim um presente de aniversário, pensando que ela não estava lembrando. Ela então apontou: odiei o presente. Ele não entendeu muito bem, mas pediu desculpas e prometeu dar um outro presente assim que ela melhorasse. Em uma entrevista posterior, Aida disse que ao abrir a caixa sentiu uma brisa fria e uma sensação de puro mal saindo dela e logo em seguida teve o derrame. Mesmo com tudo isso, Menes ainda não relacionou os acontecimentos à caixa, então ele a deu para sua irmã. Ela ficou com ela por apenas uma semana e devolveu porque disse que as portas ficavam abrindo sozinhas. Então, ele deu para um outro irmão que ficou com ela apenas por 3 dias e também devolveu. Disseram que tinha um cheiro estranho. O irmão disse que cheirava a flor de jasmim e a cunhada a urina de gato. Então, ele deu para a namorada, que devolveu em 2 dias. No mesmo dia, ele vendeu para um casal. 3 dias depois, ao chegar na loja, encontrou a caixa na frente da porta com um cartão escrito: "Isso tem uma energia ruim". Como ninguém queria a caixa, ele decidiu levá-la para casa. A partir desse dia, ele começou a ter um estranho pesadelo. No sonho, ele estava andando com um amigo e quando ele olhava nos olhos da pessoa, percebia que havia algo diferente, algo mau. Em um certo momento, esse amigo se transformava em uma senhora horrível e demoníaca. Ele então vinha para cima de Menes, tentando tirar sua vida. Muitas vezes, quando ele acordava, encontrava arranhões e hematomas no corpo, exatamente onde havia sido atingido no sonho. Algum tempo depois, sua irmã, seu irmão e sua cunhada foram passar a noite na casa de Menes. Durante o café da manhã, a irmã relatou que teve um pesadelo horrível. Um pesadelo que já tinha tido algumas outras vezes. E ao descrever, era exatamente o mesmo que Menes estava tendo. Coincidentemente, seu irmão e sua cunhada também disseram ter tido o mesmo pesadelo. Neste momento, Menes percebeu que todos começaram a ter os pesadelos depois que tiveram a caixa de vinhos. Ele então ligou para a namorada e perguntou se ela teve algum pesadelo recentemente, e ela relatou o mesmo pesadelo. Algum tempo depois, Menes começou a ver sombras e vultos pela casa e pessoas que o visitavam disseram também ver. Ele colocou a caixa em um depósito fora da casa e acordou com o alarme de incêndio tocando. Quando chegou até lá, não tinha fogo nem fumaça, somente um forte cheiro de urina de gato. Ao voltar para casa, o cheiro também estava lá. Ele trouxe a caixa de volta para casa e foi fazer algumas pesquisas na internet e acabou dormindo. E mais uma vez teve o mesmo pesadelo. Acordou próximo às 4h30 da manhã, sentindo alguém respirando em seu pescoço e percebeu que a casa estava cheirando a flores de jasmim. E ao olhar ao lado, viu uma enorme sombra se afastando. Outro fato estranho é que o irmão de um dos funcionários de Menes se suicidou logo depois de visitar a loja e derrubar a caixa por acidente. Alguns anos depois, o próprio funcionário também se suicidou. Todos esses acontecimentos se estenderam por 2 anos. Menes pensou em destruir a caixa, mas ficou com medo que isso talvez pudesse piorar a situação. Então decidiu fazer um anúncio no eBay, porque sabia que existiam pessoas interessadas nesse tipo de objeto e que entendiam do assunto e saberiam o que fazer com ela. Mas para isso ele colocou no anúncio uma descrição detalhada de tudo o que havia acontecido para que o comprador estivesse ciente. Em junho de 2003, o vencedor do anúncio no eBay foi Josef Nitschke, que arrematou a caixa por $140. Nitschke era um estudante universitário da cidade de Kirksville, no estado americano do Missouri, e morava com outros rapazes em uma república. As experiências de Nitschke começaram depois que ele abriu a caixa em uma festa para impressionar as garotas. Ele começou a relatar as experiências em seu blog pessoal. Segundo ele, as experiências incluíam odores estranhos na sua casa, uma infestação de insetos, mau funcionamento dos aparelhos eletrônicos, problemas em sua visão periférica e queda de cabelo. Com medo, Nitschke decidiu leiloar novamente a caixa por eBay 8 meses depois. Nitschke conseguiu vendê-la por $280 para Jason Hexton. Jason Hexton era diretor do Museu de Medicina Osteopática na A.T. Still University em Kirksville, Missouri, Estados Unidos. Ele tinha ouvido falar dessa caixa através de um estudante que era companheiro de quarto de Nitschke. Ele acompanhava o que Nitschke postava em seu blog pessoal sobre os acontecimentos estranhos que aconteciam quando estava com a caixa. Assim que soube do leilão, Jason arrematou a caixa e ficou muito feliz. Ele queria fazer uma análise detalhada dela e descobrir o que ocorria. Mas os problemas começaram já no dia seguinte ao recebê-la em seu escritório. Primeiro, começou a ter problemas com os computadores e as lâmpadas no escritório.
Depois, os colegas de trabalho começaram a ter problemas de saúde. Hexton, então, decidiu levar a caixa para casa e as coisas só pioraram. Ele relata que começou a ter pesadelos com uma bruxa. Quando acordou, estava com o olho direito parecendo que havia sido picado por alguma coisa. Outras coisas esquisitas relatadas foram fadiga, um gosto metálico na boca, congestão nasal e tosse constante. Ao redor da casa, Hexton diz que ocasionalmente sentia cheiro de urina de gato e flores. Ele e a família também começaram a ver vultos pela casa. Hexton, então, decidiu levar a caixa para o porão de uma outra casa que estava desocupada. Mesmo assim, continuaram acontecendo coisas estranhas com ele e sua família. Não sabendo mais o que fazer, pois sua família estava sendo afetada, Jason então pesquisou e encontrou o post no eBay de Kevin Menes e entrou em contato com ele, querendo saber a verdade, e pediu para ele ir até a casa onde havia comprado e ver se descobriu alguma coisa. Então Kevin foi até a casa onde a caixa foi comprada pela primeira vez. E a história que foi contada por Sophie, que era prima da senhora Ravola, que era a dona da caixa, foi a seguinte. Ela disse que no ano de 1938, na Polônia, os judeus eram perseguidos e mortos aos montes pelas ruas das cidades do país. Então, algumas mulheres decidiram fazer um ritual na tentativa de descobrir o que poderia ser feito para ajudá-las. E então, fizeram uma espécie de tabu Ouija, bordando as letras do alfabeto em um tecido e com um pêndulo conversavam com o espírito que se manifestou. Depois de várias sessões, o espírito então pediu para que elas o trouxessem para o nosso mundo para ajudá-las. As garotas aceitaram, mas logo perceberam que ele era um espírito maligno e tentaram aprisioná-lo em um objeto, mas falharam na tentativa. Esse dia foi 10 de novembro de 1938, dia do Kristallnacht, ou Noite dos Cristais Quebrados, onde mais de 1000 sinagogas em diversos locais da Alemanha e Áustria foram destruídos e milhares de judeus enviados para campos de concentração. Após a guerra, a senhora Ravola fez um novo ritual e finalmente conseguiram aprisionar a entidade naquela caixa de vinho. Ao emigrar para os Estados Unidos, ela trouxe a caixa consigo e a manteve sob sua guarda até sua morte. Sabendo de toda essa história, Hexton consultou estudiosos e rabinos judeus para saber o que fazer com a caixa. Aparentemente, eles conseguiram prender novamente o Dybbuk na caixa e ele manteve a caixa segura em uma arca de madeira de acácia forrada com ouro 24 quilates e enterrada em um container à prova de choque a nível militar em um lugar desconhecido. Em 2011, Hexton lançou o livro The Dybbuk Box, contando toda a história nos mínimos detalhes. Em 2016, Jason Hexton vendeu a caixa para Zach Bagans, famoso investigador paranormal que apresenta o programa Ghost Adventures. Bagans a mantém em seu museu assombrado em Las Vegas. Em 2012 foi lançado o filme The Possession, com produção de Sam Raimi e com Jeffrey Dean Morgan no elenco. No filme, uma garota compra uma caixa antiga em uma venda de garagem sem saber que dentro estava contido um antigo espírito maligno. Juntos, o pai da menina com sua ex-mulher se unem para encontrar uma maneira de acabar com a maldição sobre a filha. Tanto Menes quanto Hexton foram consultores na produção do filme. Mas afinal de contas, o que é um Dybbuk? A palavra Dybbuk vem de uma antiga palavra hebraica que significa agarrar-se. Na mitologia judaica, um Dybbuk é um espírito humano que, devido a seus pecados, vagueia pela terra até que encontre refúgio no corpo de outra pessoa viva. Fato é que essa história tornou a caixa Dybbuk muito popular. Livros, filmes, hoje encontra-se na internet diversas caixas Dybbuk em sites como o eBay. Mas claro que ao longo dos anos surgiram várias dúvidas sobre toda essa história. Para começar, pela própria definição, um Dybbuk se apodera de pessoas e não pode ser preso em objetos. Mas segundo recentes reportagens, o próprio Kevin Menes teria admitido que criou toda a história. Na verdade, ele comprou sim a caixa em uma venda de garagem, mas não foi de uma senhora judia, mas de um advogado. Depois ele inventou uma história para chamar a atenção e anunciar no eBay. É apenas uma história de fantasmas, ele diz. Porém, ele também diz que algumas coisas são reais. Ele realmente deu a caixa de presente para sua mãe e ela teve mesmo um derrame. Os suicídios de seu funcionário e do irmão dele também realmente aconteceram e ele também admite que outras coisas estranhas aconteceram com ele, Hexton e Bagans. Mas apesar do próprio Menes dizer que criou toda a história, Hexton diz que o que aconteceu com ele quando teve a caixa foi bem real. Bagans, o atual dono, também alega que há algo muito errado com a caixa.
Desde que adquiriu, houve inúmeras experiências documentadas, não só por ele, mas pelo pessoal de sua equipe e visitantes do museu. Mesmo com as recentes revelações de Kevin Menes, muitos ainda acreditam que a caixa Dybbuk guarda uma grande maldição. E você, já tinha ouvido falar da caixa Dybbuk? Acredita que existe realmente algo misterioso com ela? Sabe de outros objetos assombrados? Deixa aqui nos comentários, e se gostou, deixa o like e compartilha, e não esqueça de se inscrever para receber os novos vídeos do canal Momento Mistério. Até lá!